Olá, conteúdo 38. Esse conteúdo vai falar como preparar a sua empresa para se conectar e se manter atualizada com o mercado. Um conteúdo extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. O dinamismo do mercado é muito alto, é muito complexo. Então, quanto mais a gente tiver essa conexão, melhor. E o que visa responder esse conteúdo? Três questões importantes. Primeiro, como manter a empresa conectada com o mercado. Depois é saber onde se encontram as informações mais relevantes para a empresa e como criar essa conexão de forma contínua. Então vamos falar sobre isso e começando por um processo essencial, a informação. A informação é básica, toda informação ela é importante. A grande questão é que as informações não chegam para as empresas ou quando chegam, chegam muito tarde. E a informação que a empresa precisa é a necessidade de se conectar com várias questões de mercado para trazer isso para a sua estratégia. Então, a informação é a base da estratégia que vai refiná-la e deixá-la muito mais assertiva e muito mais factível de se exercer. Então, informação. Informação, ele é o ponto crucial, o ponto fundamental desse conceito de você criar conexão com o mercado, manter a sua empresa atualizada. Para isso, a gente vai fazer um comparativo. Normalmente, as empresas se conectam com o cliente, aquele famoso jargão, foco no cliente, o cliente é o mais importante, mas se conecta com o cliente só com uma parte do seu processo, geralmente com a área comercial. É uma área de pós-venda, de atendimento, mas é uma parte específica da empresa que se conecta com o cliente. E na verdade, o que a gente busca é que toda empresa se conecte com o cliente. Então, a área de pagamento se conecta com o cliente, vê quais são as dificuldades dele, quantos a pagar, quantos a receber. Quando você tem esse processo alinhado com seus clientes, sejam clientes internos, sejam clientes externos, sejam clientes que geram receita, ou sejam clientes que são parceiros como fornecedores para a sua empresa, como eu me conecto com eles? Como eu deixo a minha empresa efetivamente conectada para que ela capture as informações? E conectar é ouvir. É conectar de maneira que você consiga trazer novos elementos, novas consciências que possam ajustar a sua estratégia. Então, entender que informação é relevante para a sua empresa é algo essencial. É algo que eu tenho que estar conectado com a estratégia da empresa para entender o que é importante para ela e como eu trago isso de maneira efetiva para a organização. Então, vamos recapitular rapidamente. Conexão com o cliente ele é muito maior do que apenas a área comercial ou apenas uma área de atendimento ou de relacionamento. Conexão com o cliente é entender o cliente. Todos na empresa precisam ter esse foco, porque ao ter o alinhamento da estratégia, sabe realmente o que precisa entregar para os seus clientes. E eu gosto de trazer a questão uma analogia com sinapse. Sinapse é conexão de neurônios ali. Quando você faz uma atividade, quando você aprende, você cria novas sinapses. Então, as sinapses elas são criadas de maneira constantes quando você faz e evolui nesse processo. Então, quando eu consigo fazer um processo, gera um hábito, eu gero uma sinapse, que essa sinapse vai me conectar de maneira habitual ao meu cliente, ao meu mercado. Então, fazendo uma analogia, é como a minha empresa se conecta. Quais são as áreas que são importantes que a empresa avalie? Quais são as informações relevantes da minha estratégia que eu preciso olhar para o mercado, onde essa informação está e como eu consigo criar essa sinapse, essa conexão para trazer para a empresa. Então, tecnologia, concorrência, novos produtos, uma série de coisas. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, vamos analisar esse dinamismo de mercado. Nubank foi fundado em 2013, baseado em duas coisas. Existia um monte de pessoas, um monte de gente que não usava o sistema bancário por não ter condições, possibilidades, ou por restrições bancárias,
ou por não ter condição de abrir contas e pagar as taxas bancárias. E o Nubank veio para isso, para derrubar grandes taxas bancárias e realmente massificar esse processo para o maior número de pessoas possível. Hoje a gente está falando do dia 9 de março, de 2021, consultando no Google, ele vale cerca de 18 bilhões de dólares, que equivale mais ou menos 100 bilhões de reais. O Itaú, que foi criado em 1924 através do Unibanco, o Itaú em 1945, vale 147 bilhões de reais. Então, olha a discrepância. Olha a importância que eu preciso olhar para o meu mercado, olhar para as minhas dores e entender que essas dores vão gerar novas possibilidades de negócio e de empresa. Então, uma empresa que surgiu do nada, surgiu por uma necessidade, olhando a necessidade do mercado financeiro, entendendo que existe um monte de pessoas que não tinham acesso às contas. Aí depois do Nubank apareceram outros bancos até antes dele. Mas eu estou fazendo uma analogia direta para vocês entenderem o quão é importante ficar atualizado com o mercado, ficar realmente conectado com o mercado para entender onde estão essas informações que vão me ajudar. Existem informações sobre... eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de startup que ele concorre com uma outra startup que já está muito mais evoluída. A startup que já está na frente tem 10 milhões de usuários, ele tem, 15 mil. A startup de 10 milhões já está olhando para a empresa dele, já está vendo a empresa dele, porque ele atua num segmento específico de mercado que a outra startup ainda não entrou. Então, eles estão olhando, estão observando. Olha que interessante, ela é muito pequena ainda perto da outra, mas ela já entende que isso pode gerar um processo disruptivo para ela e já está conectada com o mercado. E como a gente coloca isso em prática? Que aí é o detalhe importante. Primeiro, alinhar os colaboradores com o que é importante para a empresa. Qual a informação é importante para a empresa, né? O propósito, a estratégia da empresa, o que ela busca com o propósito, o que ela tem como estratégia. Então, alinhar os colaboradores com isso. Porque se eu não tiver esse alinhamento, a informação passa na minha frente, eu não vou perceber se ela é importante ou não vou ter esse discernimento e não vou trazer para atualizar a estratégia da empresa. Então, o quanto eu vou ter esse alinhamento claro, entendendo qual que é o propósito, a estratégia da empresa, os colaboradores entendendo isso, como é que eles conseguem ter essa percepção de mercado e trazer isso à tona para a empresa. Segundo elemento, conectar colaboradores com as fontes de informação. Conectar os colaboradores com as fontes de informação são importantes. Eu vou conectar os colaboradores com tecnologia, com concorrência, com grupos de discussão do mercado, do segmento que você atua, com os clientes, o que o cliente precisa, qual é a necessidade do cliente. É ouvir o cliente, não é tentar entender o que ele acha que é bom, ou subentender, ou pré-julgar, ou julgar alguma necessidade sem realmente ter a certeza clara do cliente. E usar o cliente de maneira construtiva. Conectar com o cliente para que ele possa evoluir. Quem conhece o Scrum consegue fazer isso de maneira evolutiva. É uma tecnologia que ajuda você a se conectar com o cliente e fazer os seus avanços no seu produto, no seu serviço, com o cliente, com o aval dele, com o parecer dele online praticamente. Direto ali na construção. E o último de como colocar em prática é conectar as informações absorvidas com a estratégia da empresa. Então, como é que eu trago e conecto as informações que são relevantes para a empresa para a estratégia dela? Como colocar em prática tudo isso? Ele vai do alinhamento ao retorno da estratégia. Ele é cíclico. Então, a estratégia detém uma necessidade. Olha, a empresa tem essas dores, a empresa precisa desenvolver aqui e ali. Isso é a informação que eu preciso buscar. Como me conectar com isso? Eu posso ir de várias formas. Eu posso, em grupos de discussão sobre determinados segmentos, olhando para os concorrentes, acompanhando as notícias, acompanhando a evolução tecnológica,
interagindo com pessoas que realmente conhecem esse assunto, que são referências no assunto, para poder ajudar você e a sua empresa, através de seus colaboradores, a trazer as informações necessárias. O importante, escutar. O importante, foco no cliente. Cliente, o que ele precisa? Tá bom. Para eu atender o meu cliente, uma necessidade que ele tem, que ele acaba de me passar, talvez eu não tenha, eu tenha que buscar a criação disso. Onde está isso? Já tem empresa que faz, tem empresa que não faz. Como é que eu associo parcerias? Como é que eu associo outras tecnologias no meu segmento, no meu negócio? Então, essas são as 3 dicas, né, de como colocar em prática. E a provocação desse conteúdo está muito em linha com a informação ser ou não ser relevante para a empresa. Como é que o colaborador sabe disso? Como é que os colaboradores sabem quais informações são relevantes para a sua empresa? Como? Como você faz, como você assegura que eles entendem o quão importantes são as informações para a empresa? Várias vezes eu já vivenciei, puxa, se eu soubesse eu teria falado antes. Pois é, mas talvez a falha de você não saber do assunto seja minha, por não ter passado para você essa necessidade. Então, ninguém tem bola de cristal. Então, é como eu consigo conectar. Quais são as informações relevantes, quais são as preocupações que a empresa tem na sua estratégia, olhando para o mercado, e aí como eu faço com que os meus colaboradores entendam e se conectem com isso. Esse é o conteúdo 38. Conteúdo 39 já está em votação até hoje, termina hoje, para o conteúdo de quinta-feira que vem. E o conteúdo número 40 abre amanhã até a quinta-feira da semana que vem para gerar o conteúdo da semana subsequente. Beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva no YouTube, ajude a divulgar esse conteúdo. Dê o seu like, dê o seu comentário. Se você quiser começar a participar da votação das aulas, entre no grupo do Telegram, no descritivo do vídeo tem o link para você se conectar. E a gente, se você não quiser usar o Telegram, manda um e-mail para contato@f2a2.com.br que eu vou inserir a sua proposta de conteúdo para as próximas votações. Muito obrigado e até a semana que vem.